Versículo 27 de Marcos capítulo 10 diz assim: Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Quando nós olhamos, lemos a palavra de Deus, ou ouvimos a palavra de Deus, nós percebemos e descobrimos que Deus é um Deus de milagres. Que Deus é um Deus que realiza milagres. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós deparamos com pessoas que receberam o impossível de Deus na vida delas. Quero falar de uma mulher que é conhecida por muitas pessoas no relato bíblico, lá do Velho Testamento, chamada Ana. Ana, ela tinha um sonho de ser mãe, mas só que ela não podia. A sua madre era morta, ela não podia conceber filhos. E isso para a medicina da época era impossível isso acontecer. Ela jamais geraria um filho. E por ela saber disto, então, aquela mulher, Ana, por ser impossibilitada de ter filhos, ela começou a viver uma vida de tristeza, de angústia, de frustrações. Olhava para a sua face, era uma face, um semblante triste. Mas mesmo ela com este semblante triste, abatida, e ela não desacreditou no Deus do impossível. Ela confiava, ela acreditava no Deus do impossível. Mesmo os médicos da época dando a sua sentença, dizendo: olha, você não pode ter filhos. Quando nós vamos para o relato da palavra de Deus, que está lá em 1 Samuel capítulo 1, diz que esta mulher, ela foi para a presença de Deus. E é justamente isso que Deus, Ele espera de nós. Quando estamos passando por momentos que nós não sabemos como agir, nós chegamos na sua presença através da nossa oração. Por que é que Ana chegou diante de Deus? Porque ela sabia que Deus poderia realizar um milagre na sua vida. Ela não aceitou o que estava acontecendo. Ela não conformou com o que estava acontecendo. Ela foi para a presença de Deus. E a Bíblia diz, lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19, por ela perseverar em oração, na presença de Deus, diz a palavra de Deus, que Deus lembrou-se de Ana. Quem sabe não seja nesta noite que Deus vai lembrar de você. Quem sabe não seja nesta noite que Deus vai lembrar que você tem derramado lágrima na sua presença, que você tem chegado diante dele e dito: Deus, eu confio no Senhor, eu acredito no Senhor, porque o Senhor é o Deus do impossível e eu creio nisto. Ah, meus amados, quem sabe você está aí de cabeça baixa, chorando, sendo humilhado pelas pessoas, pela família, sendo humilhada pelo diabo, mas creia numa coisa: você serve um Deus que exalta, um Deus que levanta, um Deus que opera, um Deus que transforma. Mas
história de José diz que José, ele tinha um sonho que Deus colocou no seu coração. E com certeza você também tem um sonho. Quem sabe um sonho de ver a sua família servindo a Deus, ver a sua família em harmonia, convivendo juntos, debaixo do mesmo teto, em paz, em alegria. Quem sabe o sonho de você ter a sua casa própria, o seu automóvel, quem sabe o sonho de você ter a sua empresa, quem sabe o sonho disso ou o sonho daquilo. Tudo isso que está no seu coração foi Deus que colocou. Só que muitas das vezes, por inveja, o inimigo ele tem se levantado para poder roubar estes sonhos, tirar a nossa esperança, a nossa confiança, fazendo com que nós venhamos desacreditar que nós temos um Deus, que é o Deus do impossível. E agora José, ele é vendido como escravo, de filho mimado passa a ser escravo. Só que, meus amados, nesta mudança repentina que ele teve na sua vida de filho mimado para escravo, ele não murmurou contra Deus, ele continuou confiando que há um Deus do impossível, um Deus que reverte situações, um Deus que muda o quadro das vidas, um Deus que transforma vidas. Escravos não tinha moral nenhum. E além de ser vendido, agora José é colocado numa prisão. E o motivo pelo qual ele foi colocado naquela prisão, ele nunca mais sairia daquela prisão. Quem sabe não seja esse o sentimento que você tem tido? Estar numa prisão e que agora não tem mais como sair. Mas se você continuar crendo que há um Deus, o Deus do impossível, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que transforma situações. Não importa se demora 1 mês, 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas se você continuar confiando, o milagre com certeza irá acontecer em nome de Jesus. Meu irmão, não desacredite disto. Deus pode todas as coisas. Com certeza isso que você está vivendo hoje, agora, não chega aos pés daquilo que José estava passando. E se Deus foi a favor de José, será que ele não vai também ao seu favor? Quando, meus amados, na história da humanidade, um escravo viraria um governador? Só por um milagre. E o milagre aconteceu. E o milagre também poderá acontecer na sua vida. Eu disse que o milagre também poderá acontecer na sua vida. Mas tem pessoas que elas dizem terem fé. O que é fé? A Bíblia descreve o que é fé. Fé é firme. Firme, não é uma coisa estável, não é coisa firme. É firme fundamento daquilo que esperamos. Você está convicta do que você está esperando? Será que você acredita na transformação da sua família? E eu quero encerrar essa palavra citando Isaías 64, versículo 4, que diz assim: porque desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com o olhar se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Eu não sei
o que você veio buscar aqui nesta noite. Talvez para você não tenha conseguido ver nada durante essa campanha. Mas começa a receber pela fé, a ver pela fé o milagre de Deus na sua família.